Coletiva do Alexandre Matos e coletiva do Lúcio Barbosa. E acredito que são coisas que estão correlacionadas. E principalmente nesse tempo, nas minhas férias, né? Eu vi um alvoroço muito grande. Uma loucura assim. E aí eu posso falar porque é meu amigo, trabalho com ele. O Vene deu uma notícia falando assim: o Vasco não fará contratações impactantes. Não haverá. Aí depois eu vi o programa, né? Que é o meu programa, e o Vene falando no programa. Não haverá contratação de parar aeroporto. É melhor. O torcedor que tá pensando nisso, é melhor diminuir as expectativas. Aí tá. Eu li, eu falei, show. Passaram 3 horas. E o nego começou a me marcar. Marcar. Eu falei assim, cara, que loucura é essa? Aí a galera desesperada com uma notícia do Vene. Sendo que é tanta loucura que eu parei e falei assim, mano, quem prometeu que o Vasco faria contratações de parar aeroporto? Quem foi que prometeu que o Vasco faria contratações impactantes, maravilhosas? Quem foi? Porque é um disse-me-disse tão grande. E é um disse-me-disse de... Porque o Lúcio Barbosa disse isso. Aí você pega pra ouvir a entrevista coletiva do Lúcio Barbosa e ele fala assim: nós não estamos felizes, nós estamos aliviados. E a outra parte da coletiva, ele fala assim: e nós vamos trazer contratações do nível que a gente trouxe na segunda janela. Onde Medel, Payet, Verrete, Maicon, Paulinho e tantos outros chegaram. Ok. São as contratações que a gente está esperando. Por quê? Porra, as pessoas preferiram se apegar a isso do que se apegar à renovação do Ramon Dias, que eu trouxe antecipadamente, antes de sair de férias, e que seriam quase 4 anos de contrato. Isso é uma puta notícia. Puta notícia. Tá? Baita notícia. O Vasco precisa de um cara dentro de campo que entenda o fora de campo. Há quanto tempo o Vasco não tem um técnico de ponta desse nível e que não esteja numa rabuda? Tipo o Fernando Diniz pegou o Vasco na Série B tentando salvar o impossível. É um baita técnico, mas dentro de um contexto completamente ruim. Hoje o Vasco tem um grande treinador, tem um dos melhores profissionais do futebol brasileiro, que se chama Alexandre Matos. E aí você vem com renovações pontuais, Maicon, Zé Gabriel, mantém a base ali do elenco. Você não perde um Lucas Piton, pelo menos até agora. Você não perde um Marlon Gomes, pelo menos até agora. Teve essa proposta pelo PEC, mas teoricamente você manteve o PEC. Você tem uma espinha dorsal no time. Hoje o Vasco tem uma espinha dorsal, diferentemente do que aconteceu de 2022 para 2023. São coisas, cara, que elas são muito mais interessantes de você observar do que você se apegar ao fato de que o Vasco não vai contratar jogadores que param o aeroporto. Porque o jogador que para o aeroporto, eu não citei ainda, já chegou. O camisa 10 do Vasco da Gama se chama Dimitri Payet. Dimitri Payet. Esse é o cara. E que chega num contexto difícil, mesmo nesse contexto difícil, não sabendo falar português, se adaptando a outra cultura, se adaptando a outro ambiente, foi extremamente importante para o Vasco conseguir permanecer na Série A. Só do pé dele saíram 6 pontos. Fortaleza e América Mineiro. E que nessa estrutura que eu citei aqui, é possível você montar um time hoje, sem a pressão de ter que ganhar os jogos o tempo inteiro, como estava acontecendo para não ser rebaixado, que faça o Payet jogar de forma solta, que faça ele ter as qualidades que ele tem, que ele vai se adaptar melhor, que ele vai ter uma adaptação não só na língua,
mais ao clima, se adaptando ao futebol brasileiro. E voltou bem fisicamente, como a galera tá falando aqui. Então, brother, o Vasco precisa de contratações que parem ao aeroporto pra competir, porque, desculpa, que realidade foi essa? E que desespero foi esse? Implantado? Que loucura, que insanidade foi essa? De que o Vasco ia disputar título em 2024. Ah, o Lúcio Barbosa falou que o Vasco ia fazer contratações para competir, para se tornar protagonista. Ok, só que isso é um processo longo. Vocês realmente acharam que um time que veio da Série B, que penou para não cair para a Série B no último ano, do nada estaria disputando títulos com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro? São Paulo? Do nada. 20 anos de fracasso, aí em 2 anos vamos resolver os fracassos. O Vasco vai contratar uma porrada de gente e o Vascão vai ser o campeão de 2024. Vai passar o carro. Não, gente. Não. Não é assim, mano. Não é assim. E nunca vai ser assim. Nunca vai ser assim. É chato ficar falando isso. E a gente já pontuou aqui o ano inteiro, os erros da SAF, os erros do Paulo Brax, os erros que aconteceram para que o Vasco tivesse um problema gigante, manter Maurício Barbieri, o erro na formação do elenco, tudo isso contribuiu para que o Vasco tivesse um ano péssimo. Só que nessa temporada, o Vasco tem, repito, um grande diretor de futebol, tem um grande treinador, escolhendo as contratações, montando essa equipe, uma equipe que tem uma espinha dorsal. Isso quer dizer, Pedrosa, que o Vasco vai disputar com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro? Não, porra. Porque esses times estão há 10 anos sabendo o que é vencer. Sabendo e criando casca. Alguns nunca deixaram de saber o que é vencer. Desde 2008, o Vasco nunca conseguiu ficar 5 anos seguidos na Série A. Isso faz o Vasco deixar de ser gigante? É claro que não. O Vasco sempre vai ser gigante. Colossal. Inclusive eu fui a Natal nas minhas férias. É impressionante o tamanho do Vasco. Um abraço para todos os torcedores aí do Rio Grande do Norte. É maravilhoso, é gigante, é enorme. Só que dentro de campo, gente, infelizmente, nos últimos anos, isso não entra. O Vasco tem três reforços. João Vitor. Se a segunda contratação mais cara da história do clube não é impactante, o que é impactante? Porque você tirar um zagueiro do Benfica, ele não estava jogando lá, Pedrosa, mas ele é do Benfica. O Benfica tirou ele do Corinthians. O Benfica é um dos maiores captadores de talento do mundo. E para quem não conhece o João Vitor, que infelizmente existe muita gente que não assiste futebol, só assiste o Vasco, a partir do momento que você só assiste o Vasco, você não conhece futebol. No máximo você conhece de Vasco. No máximo. Então se você não sabe quem é o João Vitor, desculpa, você não acompanha futebol. Você não acompanha futebol brasileiro. O João Vitor é um zagueiro interessantíssimo. É muito bom zagueiro. E é o que eu sempre falo. Vai dar certo ou não? Gente, se o cara não é o Messi, não existe contratação 100% certeira. Não existe ciência exata no futebol. Não existe. Quando você tira do Benfica um atleta de 25 anos, com poder de revenda, com um contrato de 5 anos, um cara que foi revelado pelo Corinthians, vestiu a camisa do Nantes, ou seja, tem uma experiência Europa, e quando você veste a camisa do Corinthians, joga 2 temporadas, isso te dá uma cancha enorme de chegar no futebol brasileiro e não sentir nada em relação à pressão. Porque se ele veste a camisa do Corinthians, ele veste a camisa do Vasco. São 2 gigantes do futebol brasileiro. Isso também é avaliado quando você vai contratar alguém. E você faz um investimento desse alto, isso mostra o quê? O Vasco precisa fazer contratações de parar ao aeroporto para competir? Para buscar uma vaga para pré-Libertadores? E dentro desse processo, você busca uma vaga, no ano que vem você joga uma competição continental.
você tem mais casca, você tem um treinador que pretende ficar 3, 4 anos no clube. Isso vai atraindo jogadores. Você tem um grande diretor de futebol que tem nome no mercado e que tem condições de negociar com qualquer um de igual para igual, no sentido do quê? Do processo de convencimento. Ah, Pedrosa, mas agora o Vasco contratou o David. Show. Contratou o David. Quem era o jogador que saiu, que teoricamente é o atleta que estava no lugar do David? Figueiredo, correto? Jogador que praticamente não foi utilizado pelo Ramon Dias. E claramente já estava batendo no teto ali e já estava com uma impaciência enorme da torcida. A melhor coisa para ele foi ele buscar novos ares. Você traz um David, que tem 28 anos, que já fez 2 boas temporadas com a camisa do Fortaleza, que foi importante pro São Paulo na Copa do Brasil. Quem acompanha o futebol sabe que ele foi importante. E obviamente teve temporadas que oscilou, de fato. É um jogador que tem um extracampo que não é fácil, tá? Mas vestiu Inter, Cruzeiro, Vitória, Fortaleza e São Paulo. Tem rodagem aqui. Tem experiência aqui. É uma aposta. É um jogador para compor elenco. Compor elenco. E todo time precisa de atletas para compor elenco. Então, assim, pode ser estrela, não render o termo, porra nenhuma. E pode ser um jogador menos badalado, um jogador que ninguém confia, que ninguém aposta e que vai lá e surpreende. O alinhamento da minha expectativa, ele é de acordo com o que o Vasco vem passando, tá? E o Vasco não tá prometendo pra ninguém que vai brigar por título. O que eu espero do Vasco para essa temporada? Competir, estar entre os 10 no Campeonato Brasileiro, chegar longe, talvez numa Copa do Brasil. E repito, competir, não sofrer, não virar saco de pancada. Isso quer dizer que o Vasco não pode ganhar um título, Pedrosa? É claro que não, pô. É claro que pode ganhar um título. Por que não? Por que não? Por que não pode chegar numa final de Copa do Brasil? Claro que pode. Um grande treinador, um grande diretor de futebol, jogadores com cancha, com casca, com talento. Agora, esperar a contratação de aeroporto, desculpa, tá viajando, mano. Tá viajando. Não se resolvem 20 anos em 2, em 1. Não se resolve, pô. Como o próprio Matos falou na coletiva, se você quiser radicalizar, se o teu plano é esse, o teu plano é radicalizar, e ele citou um presidente, acredito, que ele estava falando do Cruzeiro, o cara consegue radicalizar, pô. Sai contratando. Everton Ribeiro, Dedé, Júlio Batista, Ricardo Goulart, o William, Dagoberto. Dá pra radicalizar. Aí tu vai ser campeão. O que aconteceu depois com o Cruzeiro? O que aconteceu depois? Pela primeira vez o Vasco tem um profissional e tem um profissional que pode comandar uma reestruturação junto com um grande técnico que entende muito de bola, o know-how que o Ramon Dias tem na carreira dele, tá? O know-how que o Ramon Dias tem na carreira dele, junto com o know-how do Alexandre Matos, você bota aí 20 anos de futebol nas costas, como diretor de futebol, é para estruturar o Vasco de novo. Fazer um Vasco parecido com o da final da década de 90, dentro de campo, mas muito mais estruturado fora dele. Para fazer um Vasco que nunca mais volte a ser parecido com o que a gente viu ano passado e nos últimos 20 anos. Eles têm know-how para isso. Eles têm mentalidade, eles têm espírito. E têm qualidade para isso. De tudo isso que eu falei, o meu maior receio é uma 777 da vida não entender o que eles estão tentando fazer. O que eu não percebi isso no Matos. Talvez uma 777 da vida não cumprir o que está acordado. É um receio completamente da minha cabeça. Meu. Isso não é informação. Isso é um receio meu. De que se o Vasco não conseguir alcançar esse sucesso daqui a uns anos, não vai ser por esses profissionais que estão lá hoje, mas sim pela empresa, pela 777, que não me aspira muita confiança. Que não me passa muita confiança. Tá?
Agora, os caras estão cumprindo o contrato. Aos trancos e barrancos, um perrengue aqui, um perrengue ali, eles estão cumprindo. O dinheiro tá entrando. Sabe? O clube tá sendo reformulado. É fato. Fato. E dentro daquilo que o Alexandre Matos passou hoje na coletiva, ele tá ciente de que é assim. É assim. Vai ter coisa que ele vai querer, que ele vai tentar fazer e que ele vai esbarrar. Porque hoje o Vasco tem um dono. Quando um profissional que tem 20 anos de carreira, que tem curso na UEFA, que tem curso na FIFA, que trabalhou em Palmeiras, Galo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, ele aceita trabalhar no Vasco da Gama, sabendo dessa condição, isso quer dizer o quê? Ele vai adequar o seu trabalho àquilo ali. É isso que eu espero.